Meus amores, olha a dica que eu vim trazer hoje pra vocês. Falar sobre os Uncantables e os Uncantables. Mas eu vou focar nos Uncantables porque, na verdade, se tu aprende bem os Uncantables ficam mais fáceis. O que é isso que tu tá falando que eu não tô entendendo, professora? Gente, quando eu tô falando de Cantables e Uncantables, eu tô falando de substantivos e substantivos contáveis e incontáveis. Aqui eu deixei pra vocês o que seria um substantivo incontável. É aquele substantivo que denota algo homogêneo, isto é, coisas que percebemos mais como massa do que um ou vários objetos. E literalmente incontável é algo que a gente não pode enumerar. Tá? Então no caso é o seguinte, quando eu falo de areia, né, sand, por exemplo, eu não tô falando de algo individual, de uma coisa só, eu tô falando de uma massa. Água, eu tô falando de uma massa. Óleo, né, petróleo, também de uma massa. Então por isso que eu falo que são coisas que percebemos mais como uma massa do que propriamente um ou vários objetos. Isso são substantivos incontáveis. E no caso, os substantivos incontáveis, eles não vão para o plural. Ou seja, se eu chego para vocês e falo a palavra bread é uma palavra incontável, você vai falar assim, então professora, não existe pães em inglês? Sim, a palavra bread é pão. Não existe a palavra pães em inglês? Não, não existe a palavra pães. Até mesmo porque bread é uma palavra incontável, tá? Não existe, assim, um motivo real de fazer uma palavra ser incontável, não. A única coisa que eu quero que vocês entendam é que para vocês não trazerem esse conhecimento do português para o inglês, porque pode confundir vocês. Pode aí dar muito ruim, tá? Porque muitas palavras contáveis em português são incontáveis em inglês, tá? Então, outro exemplo, informação. A palavra information é uma palavra incontável no inglês, mas é uma palavra contável. Ou seja, existe a palavra informações no português, mas não existe a palavra informations, tá? Com S no final, não existe isso. Ah, então quando eu quiser falar que uma palavra está no plural, o que eu faço? Tu coloca ali algum pronome indefinido, por exemplo, some information. Eu tô sinalizando que aquela palavra ali está no plural através do some. Bem, para não ficar muito grande, já que aqui é uma dica bem rápida, eu coloquei aqui algumas palavras para vocês que são palavras incontáveis. Water, salt, money, music, weather, jewelry, air, snow, evidence, proof. Oh my god! Quantas palavras! Então sabe de uma coisa? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pausar esses vídeos, vocês vão tirar um print desse quadro e vocês vão utilizar isso aqui como uma aula, porque é uma aula, tá? É o seguinte, eu só vou dar uma dica, a dica mais marota do mundo. A melhor dica que vocês vão ouvir hoje em relação a Anca. Na verdade, nem hoje, né? Sim, vocês vão ouvir. Nem sei se tem dica melhor aí pra vocês não, hein? Basicamente, quando vocês tiverem que separar o que é um substantivo contável do incontável, vocês vão pensar de duas formas. A primeira, aquela palavra ali é um substantivo abstrato? Se sim, ele é um substantivo incontável, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, music. Music, tá? Que tem que ter cuidado, music do tipo de música, né? Não é a música que eu ouço, a música que eu ouço é song. E aí, no caso, song, ele é contável, mas music é tipo de música. É uma palavra abstrata, eu não consigo tocar, né? Não é concreto. A palavra eletricidade, energia, informação são palavras abstratas. Beleza, felicidade, eu coloquei um monte pra vocês ali, né? Liberdade, beleza, vida, sorte, ok? Então seriam palavras abstratas, são palavras incontáveis. E aí, nós temos a outra dica, que assim, conseguimos utilizar 100% das vezes? Nem sempre, tá? Porque é uma dica que eu criei, na verdade, nem sei se foi que eu criei, mas eu fui aprendendo aí ao longo, provavelmente outras pessoas também já perceberam isso, mas eu fui aprendendo aí ao longo da minha vida, e eu sempre falo para os meus alunos, se você vê uma palavra, um substantivo, e esse substantivo, ele pode ser classificado, ele pode ser medido, mensurado através de uma unidade de grandeza, né? E o que a gente está falando de unidade de grandeza? Unidade de grandeza é matemática mesmo, né? Metro, metro cúbico, metro quadrado, centímetro, grama, quilograma. Se puder ser medido através disso, ele vai ser um substantivo incontável também. Então, água, water, é uma palavra incontável. 1 litro de água. Manteiga, 1 quilo de manteiga, 1 quilo de carne. Óleo, né? Se eu falar do petróleo, metros cúbicos, ok? Então aí uma dica muito boa, eu acho muito boa essa dica, gente. Vocês já tinham ouvido falar alguma vez dessa dica? Talvez meus alunos sim, né? Mas tô aqui eu falando de novo porque eu sei
que tem muita gente que precisa ouvir isso. Professora, por que eu tenho que estudar isso? Ó, quando a gente está falando de quantifiers, que é um tema muito comum, né, em provas militares, vocês precisam, para aprender a usar quantifiers, vocês precisam saber o que são substantivos contáveis e incontáveis. Bem, essa foi a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo, see you soon!